Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 59º episódio do podcast que tem como tema Como as ações de diversidade e de governança impactam na visão de sustentabilidade das organizações. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E é o Environment, S é o Social e o G, Governance. No entanto, nós vamos aqui falar em português, vamos falar em meio ambiente, vamos falar em social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal de YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas convidadas. Estão aqui na minha frente, belíssimas. A Daniele Barreto e Silva, diretora da área de ISD da Grant Thornton. Muito obrigado, Daniele, por a sua presença. E a Bruna Amaral, diretora executiva da TOT Diversidade. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui. E eu queria, antes de passar a palavra para vocês e começar o nosso diálogo, só fazer aqui um breve relato, né? Como é que está o estado da arte da sustentabilidade no Brasil e no mundo, né? Eu tive a oportunidade, só para esclarecer aqui alguns pontos, em 2005, escrever o primeiro artigo sobre sustentabilidade na página 3 da Folha de São Paulo. Esse artigo trouxe um impacto incrível. A direção da Folha nos chamou para comentar e dizer, nós recebemos tantos retornos que vale a pena a gente conduzir uma sequência de outros textos a respeito do tema. Só que mal e mal naquela época as organizações já sabiam, quanto menos o cidadão comum. Nós investimos muito nessa tentativa de percepção. As organizações foram se apropriando do tema cada vez mais, distante do poder público. O tempo foi passando, as normatizações vieram, os certificados, a empresa começou a direcionar cada vez mais essa sua
percepção, vem o olhar das dimensões e fatores ESG, o poder público começa a tomar frente também dessa discussão, no ambiente legislativo, várias leis aconteceram, no executivo, só que o cidadão comum ainda distante dessa percepção. Nos últimos anos, no entanto, a provocação vem de uma forma dramática. E este é o ponto central. As mudanças climáticas, os eventos extremos, a gravidade climática atinge a toda a humanidade em todos os pontos da nossa nave-mãe Terra. É na Austrália, é na Ásia, é no Canadá, é nos Estados Unidos, é na América Latina, é no Brasil, de uma forma intensa. E aí vem a pergunta, o que fazer? Né? Então, só para estruturar esse pensamento, quando o Brasil assina na COP15 suas metas de redução e agora transforma numa dimensão muito mais assertiva, eu pergunto, quem é o Brasil? O Brasil somos nós. Nós, empresa, nós, governo e nós, cidadãos. Então, se o cidadão não tiver interesse claro em perceber que as dimensões dos efeitos climáticos, especialmente do meio ambiente, o atinge de uma forma direta, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a última percepção. Eu sou um dos 5 interlocutores mundiais do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. O Al Gore, no livro, no documentário Uma Verdade Inconveniente, publicou, e ele é um dos cientistas ambientais mais reconhecidos, que em 2050 e 2045 nós iremos ter transformações climáticas suficientes para atingirmos talvez um aumento da temperatura da Terra. Só que esses efeitos se anteciparam em 20 anos. Isto é uma geração, Dani e Bruno. Portanto, nós estamos na linha divisória da transformação. E vocês, nas suas organizações, têm a responsabilidade de traduzir isso para dentro. Mas também vamos ter um olhar maior, e é por isso que a gente está aqui, para entender o que vocês estão fazendo, como agentes transformadores, a gente possa assumir um grande movimento, que nós vamos falar isso ainda hoje, o movimento pela sustentabilidade, que vai impactar a sociedade brasileira. Então a gente quer ouvi-las. E neste programa, entender exatamente como é que vocês estão se posicionando e, ao mesmo tempo, inspirar tantos que nos acompanham para boas práticas sustentáveis. Eu vou começar com você, Daniele. Se apresente para a nossa audiência e fale um pouquinho sobre sua trajetória profissional até chegar à diretoria da área de ESG na Grant Thornton. Bom, eu sou formada em engenharia de materiais. Opa. E trabalhei quase 8 anos nessa... Em que escola você se formou? Na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eba. Que era uma das grandes referências em engenharia de materiais na época que eu me formei. Uhum. Trabalhei cerca de quase 8 anos, né, nesse tema. Nesse momento, atuando com reciclagem, com substituição de materiais, né, eficientes, muito ligado a sustentabilidade, muito ligada na operação, né, e redução de custos. Migrei para a área de consultoria em sustentabilidade em 2011. Então, desde então, venho atuando como consultora mesmo em sustentabilidade e ESG, apoiando as empresas nos diagnósticos, na variação das suas práticas, estruturação de governança, estratégia, indicadores e relatórios aí nos mais diferentes guias e, né, frameworks que a gente tem, né, no contexto da sustentabilidade. Chegando até a Grant Thornton, né? Você está desde quando? Desde 2021. Eba. Você é originária do Paraná, Ponta Grossa? Não, eu sou do interior de São Paulo. Que cidade? Marília. Oh, Marília, bacana. Tem muita relação. Foi um dos... na verdade, a gente criou os cursos de pós-graduação da Unimar. Sim. Na Universidade de Marília.
Então tem uma relação com a cidade muito intensa, muito, muito bacana. Obrigado, viu, Daniele, por você estar aqui. Bruna, se apresente também para o nosso público e fale sobre sua jornada profissional até ser diretora e sócia, né, da TOT Diversidade. Perfeito. Primeiro quero agradecer pela oportunidade, é muito bom estar aqui. E, bom, eu sou a Bruna, sou empreendedora social, sou carioca, e desde muito tempo, assim, a minha carreira ela começa dentro da minha casa, influenciada muito pela figura da minha avó, que é uma mulher que é aposentada e é professora da rede municipal, professora de inglês da rede municipal do Rio de Janeiro. E ela sempre, ao longo da minha criação, fez questão de mostrar a importância da educação e a influência da educação de uma forma como um potencial transformador para, de fato, mudar a realidade. Então, eu sempre tive muito acesso a diferentes realidades. Isso foi moldando em mim uma cultura e uma educação de olhar para o outro, curiosidade e também de empatia com diferentes realidades. Então, estou falando tudo isso porque molda também quem eu sou hoje e o que eu estou fazendo, né? O tempo foi passando e me graduei em Relações Internacionais, no Cefet, no Rio de Janeiro, com o objetivo e o sonho de ser diplomata. Queria, enfim, estar presente ali no Itamaraty. Mas as coisas mudaram, né? E hoje, felizmente, mudaram. Ao longo do tempo, na faculdade, eu comecei a participar de uma incubadora social de projetos com objetivos socioambientais e foi meu primeiro contato com a área de sustentabilidade, ESG, e eu pude entender o poder que o empreendedorismo social tem para transformar realidades, assim como a tríade que eu acredito muito que seja a participação da sociedade civil, tangibilizada pelas organizações da sociedade civil, as empresas, o poder privado e o poder público, né? Eu acredito bastante, e a TOT, que é a organização a qual eu presido hoje, também faz as suas atividades pensando muito nessa tríade. Então, com o passar do tempo, nessa incubadora social, eu estive à frente da liderança de diferentes iniciativas, na qual o tempo foi passando e a gente entendeu que o que era um projeto voluntário de faculdade poderia vir a ser uma organização social, um empreendimento social, e foi isso que em 2017 a gente fez, né? Fizemos essa transição de projeto social universitário para um negócio de impacto social, a qual eu lidero, e a TOT é uma organização focada na promoção de educação profissionalizante e empregabilidade para refugiados e imigrantes no Brasil. Muito bom, bacana. Temos duas experiências muito, muito alinhadas para o nosso tema. Daniele, conte-nos então um pouco sobre as áreas de atuação da Grant Thornton, para que a gente possa entender melhor o nosso público, e especialmente das atividades que a área de ESG desenvolve junto aos seus clientes. A Grant Thornton, ela é uma empresa de auditoria, de tributos e consultoria, né? Ela tem um âmbito global. A gente está hoje atualmente em mais de 150 países. Aqui no Brasil, a gente está guiada aí pelo nosso CEO, Daniel Maranhão, né? Estamos hoje com 1.800 colaboradores, presentes em quase todas as capitais do Brasil, com 18 escritórios. E é uma empresa, né, que trabalha ali com auditoria contábil financeira, consultoria tributária e no auditoria interna, na área de consultoria, tem uma série de processos de apoio consultivo às empresas. Na área de ESG, especificamente, a gente atua basicamente em 4 grandes pilares. É um pilar de auditoria interna, onde a gente auxilia as empresas nas suas avaliações de questões de compliance ambiental e de saúde e segurança do trabalho. Do diligence em ESG, auxiliando também as empresas nas suas avaliações de negócios e riscos, né, nas aquisições e transações. A asseguração, auditoria de relatórios e de obrigações relativas aos aspectos socioambientais que as empresas têm. E um pilar de consultoria, mesmo nos aspectos ESG, que atua desde a prática de apoio às empresas na implementação de práticas voluntárias ou boas práticas,
como também um dos grandes pilares que vem se fortalecendo aí nos últimos anos, que é o apoio à implementação de requisitos regulatórios. Então, apoiar as empresas no atendimento desses requisitos obrigatórios que, no contexto da agenda ESG, vem se fortalecendo aí bastante nos últimos anos. Muito bacana. Ótimo. Então, a Grant Thornton tem uma dimensão mundial, né, como você mesmo colocou. E dentro dessa questão ESG, Daniela, vocês recebem inputs do exterior para o Brasil? Tem alguma metodologia que vem do exterior para dar esse encaminhamento às práticas aqui no Brasil? Sim. A gente trabalha muito em colaboração, né, com os outros países, Estados Unidos, países ali da União Europeia, com troca de metodologia, troca de expertise, conhecimento, credenciais. A gente tem uma órgão que organiza também todas essas relações, que é a Grant Thornton International. E a Grant Thornton International AGTI, ela promove toda essa integração e essa troca entre as unidades de negócio, né? E a gente busca aprendizados, aprender em colaboração. Então, muitos desses normativos que estão saindo, por exemplo, na União Europeia, as regulamentações... Tem sido muito intensos, né? Tem sido muito intenso. Quem está trazendo grandes contribuições, né? Isso. E as empresas, né, as nossas unidades de negócio de lá, estão à frente também, junto com seus clientes, ali olhando para regulamentos de reporte, de gestão, e a gente busca também muito aprendizado com eles. Assim como também, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, acredito, mas agora a CVM estando à frente, né, dos regulamentos ali, Sim. na adoção dos regulamentos IFRS S1 S2, então o Brasil ele ganha um destaque nesse contexto. A gente também tem feito muitas trocas com outros países, na América do Sul principalmente, ou até mesmo na União Europeia, levando um pouco do nosso aprendizado. Muito bom, bacana. Bruna, continuamos agora com mais detalhes o que faz a TOT Diversidade e sua área de atividades, né? Quem são o seu mercado, quem são os seus clientes? Conta um pouquinho sobre isso. Perfeito. É uma atividade de impacto social, como você mesmo disse, que o público em geral não tem muito conhecimento. Então vamos lá. Perfeito. Como eu falei, né, a TOT é uma organização social voltada para a promoção de educação profissionalizante, desenvolvimento e crescimento de carreira, focado também na inclusão produtiva da população refugiada, migrante e apátrida no Brasil. Como eu disse, a gente começou como um projeto universitário e ao longo do tempo a gente entendeu que a gente poderia fazer mais se profissionalizando enquanto um corpo organizacional e ampliar o nosso trabalho, que inicialmente era somente no Rio de Janeiro, com a comunidade congolesa, e hoje a gente trabalha com mais de 48 nacionalidades diferentes. Já são mais de 4.000 pessoas refugiadas e imigrantes na comunidade da TOT, e o nosso trabalho ele é focado na seleção. Então, a gente apoia empresas, grandes empresas do Brasil, a selecionar os seus profissionais com base em intersecções da diversidade e inclusão. Então, a gente trabalha diretamente também com o tema de diversidade e inclusão, que tem tudo a ver, né, com o tema do social, né, do ESG. A gente apoia na seleção focada para a formação profissional, na qual a metodologia foi totalmente desenvolvida pela gente. E a gente se especializou em desenvolvimento profissional em áreas de tecnologia. Então, a gente tem esse nicho de mercado em formar profissionais, né, formar pessoas refugiadas e imigrantes em áreas de tecnologia, das diferentes áreas e também diferentes níveis, né, de conhecimento, para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho. E assim a gente consegue reduzir a taxa de informalidade nas comunidades refugiadas e imigrantes. Inclusive, nas empresas, a gente já fez diferentes pesquisas, né, ao longo desses 7 anos, e a gente consegue reduzir o turnover, né, a gente consegue aumentar o engajamento, a produtividade, a entrega de resultados. Inclusive, a gente tem um impacto, eu digo, as pessoas refugiadas e imigrantes, através dessa empregabilidade nas empresas. Elas, inclusive, potencializam a internacionalização de alguns produtos digitais, porque estamos falando de pessoas de outros países, né, que se especializaram e adquiriram conhecimento digital. Então, a TOT tem por objetivo, nossa organização tem por objetivo democratizar o acesso
a aprendizagem de conhecimento digital para que pessoas refugiadas e imigrantes possam ingressar em carreiras na área de tecnologia e outras carreiras também, e assim possam mudar as suas vidas e também das famílias, né? E eu tô aqui pensando, tenho duas coisas interessantes para comentar com você. Essas pessoas que, é uma percepção minha, essas pessoas que vocês acabam acolhendo e introduzindo nas empresas, acho que o grau de retenção delas é maior, não é? Porque elas devem se sentir muito acolhidas e, portanto, elas se asseguram nessa empresa, diferentemente de talvez um colaborador que é aqui do Brasil e que tem outras eventuais oportunidades. Isso é real? Isso é real. Inclusive, no último censo de 2024 que a gente fez, como eu estava falando na metodologia, né? A gente faz toda a seleção, a pessoa passa pelo programa de formação, depois tem uma comunidade alumni na qual a pessoa permanece e a gente promove diferentes oportunidades de mentorado, mentoria de carreira com grandes profissionais do mercado, para essas pessoas, né, fazerem o seu plano de desenvolvimento e se evoluírem nas suas carreiras. E a gente faz diferentes pesquisas internas nessa comunidade para mensurar, né, a curva de aprendizagem, o crescimento de carreira dessa população que foi empregada através da TOD. E no último censo, a gente pôde ter o resultado de que o dado de permanência na área de tecnologia é 1 ano e 8 meses, a médio, o que significa mais alto do que o dado nacional do Brasil de permanência de profissionais na área de tecnologia, que sofre muito com a rotatividade, enfim, né, existe uma competitividade muito grande ali de bons profissionais da área de tech, sendo júnior, pleno ou sênior. Então, a gente consegue garantir para as empresas, agora com base em dados do nosso último censo, de que as pessoas permanecem e permanecem com essa gratidão que você citou. Então, de fato, a gente consegue trazer essa mudança não somente a nível social para as pessoas incluídas profissionalmente, a mudança de aumento de renda. Hoje a gente comprovou também que a gente aumenta em 200% a renda média mensal das pessoas que entram nas carreiras a partir da TOT, e 70% dessa população que passou pela TOT auxilia financeiramente as suas famílias nos países de origem. Então, a gente está falando, de fato, de uma mudança financeira não somente a nível nacional, mas também de uma melhoria global. Então, existe esse ganha-ganha tanto para as empresas que contratam, quanto para a população refugiada e imigrante. Muito bom. Muito legal, Bruna. Daniele, você já citou alguns produtos que a área de ESG tem no seu portfólio, né? Mas aponte para a gente quais são os produtos mais solicitados hoje, né? Você refazendo um pouquinho dessa tua percepção. E, se possível, conte-nos um case que tenha um resultado expressivo junto ao cliente para que a gente possa traduzir mais operacionalmente a todos aqueles que nos acompanham aqui. Atualmente, a gente tem observado um movimento bem interessante das empresas na busca, né, dos produtos ali de ESG, envolvendo diagnósticos e relatórios, principalmente. Quer dizer, querendo entender, buscando entender como é que suas práticas estão, né, com relação, sim, principalmente a normas, guias e agora, né, os requisitos regulatórios. E, consequentemente, também poder comunicar suas práticas de uma forma mais clara e transparente para o mercado, né? Então, o foco das empresas, atualmente, ela tem sido, principalmente nesses 2 últimos anos, muito relativo aos requisitos da CVM, né? 193, 217, isso você está falando especialmente as empresas que estão na Bolsa, né? De capital aberto, isso. Exato. Eu falo isso, mas depois eu vou também complementar que esse movimento regulatório, ele puxa, né, empresas ali envolvidas, submetidas a esses regulamentos, sejam empresas de capital aberto, instituições financeiras, fundos ou seguros, e que essas instituições acabam puxando, né, sendo ali as locomotivas, sim, que se desdobram para médias empresas, pequenas empresas, e que vai puxando de evolução, né? A cadeia como um todo. Então, eu vejo esse movimento muito positivo nessa estruturação, no engajamento na estruturação das empresas, né, com relação à agenda ESG. E o que a gente tem observado é esse aumento dessa busca, né, dos produtos ali relativos a esse atendimento regulatório. Então, as empresas, falando assim especificamente das empresas de capital aberto,
fundos e securitizadoras que têm a obrigação ali de um reporte obrigatório a partir de 2026, elas estão demandando, né, esse produto especificamente. Então, como é que eu faço para me adequar? Hoje, atualmente, tem sido um dos principais demandas. A gente... E é uma demanda que traz um contexto bastante novo para as empresas, onde elas vão precisar entender a sustentabilidade dentro da sua operação, do seu core business mesmo, não só como uma boa prática ou como uma ação onde a empresa reduz algum risco, algum impacto de meio ambiente ou na sociedade ou nas questões de governança que ela realiza, mas também como que ela é impactada por essa agenda, né? E como que isso influencia no seu negócio, no seu modelo de negócio, nas suas decisões e no fim ali no fluxo de caixa e na sua distribuição de dividendos, enfim. Então, como que isso influencia no negócio da empresa? É nessa direção que esses requisitos estão indo. É uma visão bastante nova para grande parte das empresas, especialmente empresas ali de médio porte, que estão, em geral, se organizando nessa agenda. Então, a gente tem se movimentado muito nesse sentido de organizar, estruturar a equipe com conhecimentos e equipe, né, multidisciplinar mesmo para atender essas demandas, né, das empresas. Muito bom, muito legal. Isso quer dizer que hoje a Grant Thornton tem vamos dizer assim, uma ampla percepção, né, todas essas necessidades e tenta acolher dentro do possível, especialmente agora numa dimensão em que os relatórios integrados são mais presentes, né, ou estão mais no radar das organizações, é isso? É isso. Eles vai sair de uma pauta voluntária para uma pauta obrigatória, né? Então, isso é uma grande mudança. Você perguntou, né, sobre um case, ou como que a gente vem atuando nesse contexto, né? Em geral, a gente vem sugerindo para as empresas e está já executando alguns projetos na linha de diagnóstico, de entender como que as empresas estão ali com as suas práticas e com os seus controles, né, com relação a esses requisitos, apoiando elas num processo de implementação das recomendações depois e podendo auxiliá-las nesse entendimento de como que essa agenda impacta o negócio. Quer dizer, esse requisito, ele traz os requisitos novos, né, do IFRS S1 e S2, ele traz um olhar de materialidade financeira, né, que é como a agenda ESG impacta o negócio, né, os riscos e oportunidades financeiramente materiais. E para isso, as empresas elas precisam entender, além de entender quais são os riscos, seus riscos e oportunidades associadas, se desdobrando isso dentro da controladoria em termos, né, contábeis mesmo. O que isso representa para a empresa, né? De qual que é o impacto financeiro desses riscos. E a gente auxilia a materialidade, revisão da sua materialidade financeira e até mesmo na elaboração dos relatórios, né? Do relatório a ser divulgado. Tá, muito bom. Bruna, o tema diversidade está presente no S do social ou do social nas dimensões ESG. Como você vê hoje a participação das organizações na implementação de práticas de diversidade? Como é que você, dentro do teu, né, momento que vocês estão vivendo e com muitos contatos, como é que você está vendo essa questão? Bom, é muito interessante estar aqui com você também, porque seu trabalho ele reflete na percepção das empresas a qual a TOT presta serviço. Isso. Então está uma coisa totalmente interligada à outra, isso é muito interessante. E eu vejo que temos dois lados, né, da moeda. Temos a face em que o tema de sustentabilidade e social e a governança, elas estão cada vez mais necessárias e alarmantes, inclusive sendo regularizadas e regulamentadas, isso é muito importante. Mas também temos, principalmente, aí eu entro especificamente para a parte do social, um movimento de redução e corte de políticas de diversidade, né, muito influenciado também
pelo hemisfério norte, né, principalmente ali empresas estadunidenses, que o Brasil recebe nessa influência direta, principalmente por seus investidores, e qual é a prioridade desses investidores aqui para o Brasil. Então, a gente entende que a TOTT tem um trabalho fundamental, não somente para trazer mais oportunidade e melhorar as condições de vida da população refugiada e imigrante, mas também de levantar a bandeira dentro do universo ESG perante as empresas e também para o setor público, porque a gente também trabalha com advocacy, não somente para refugiados e imigrantes, mas para a bandeira ESG social dentro do ESG. A gente entende que a gente tem esse papel de demonstrar e informar as gestores, as empresas a qual a gente tem contato, que são de diferentes segmentos, a importância e os benefícios. Inclusive, a gente utiliza um termo chamado SROI, porque é difícil, assim, é mais difícil você mensurar e tangibilizar em termos financeiros um impacto social que, por exemplo, uma redução de riscos ambientais, né? A gente estava até conversando sobre isso mais cedo. E quando a gente fala sobre SROI, é o retorno social do investimento que a empresa faz para uma política de diversidade e inclusão, para uma política de formação profissional e melhoria do seu quadro de funcionários em aspectos de gênero, de raça, de pessoas com deficiência. Então, cada vez mais a gente tem... a TOTT tem sido, né, uma figura importante para pautar, né, esse movimento que hoje está, infelizmente, né, indo contrário àquilo que pode trazer muito retorno para as empresas, que é o investimento não somente em políticas de diversidade e inclusão, mas a valorização do ser humano com as suas interseccionalidades, né? Quando a gente fala de pluralidade da pessoa e que essas pluralidades sejam respeitadas dentro do ambiente do mercado de trabalho. Muito legal. E Bruno, eu estava aqui também refletindo sobre sua palavra. Quando que foi fundada a TOTT? Que ano? Enquanto organização social, em 2017. 2017. Então, provavelmente, você deve ter uma percepção da elevação ou não, nesse período, 2017 a 2025, dos refugiados no Brasil. Há um estudo de aumento dessa população ou diminuição dessa população? Como é que é essa avaliação que vocês têm? A gente entende que, trazendo, né, uma linha do tempo, quando a TOTT iniciou enquanto projeto social, em 2016, as questões na Venezuela estavam, né, no momento ali de erupção, recebíamos muitas pessoas vindas de países africanos, então Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Apesar da distância geográfica, existe o reconhecimento do idioma, então isso facilita também a entrada dessa população. E hoje, inclusive, congoleses, né, apesar de não falarem português, mas também são uma população muito presente aqui no Brasil. Com o passar dos anos, o fluxo migratório na América Latina, o Brasil começou a ser um país competitivo para nacionalidades, né, sul-americanas. Então, a gente recebeu mais pessoas vindas de Venezuela, principalmente pelas questões socioeconômicas do país. Então, hoje, a comunidade que mais a gente acolhe é a comunidade venezuelana, principalmente ali nas fronteiras do norte, né, e até nordeste ali do Brasil. Quando a gente fala em termos de tempo, né, a pandemia ela foi um momento muito simbólico para o fluxo migratório no Brasil, porque a gente teve momentos em que a fronteira fechou e hoje esse fluxo migratório está muito maior devido a políticas do hemisfério norte também. Então, o Brasil, ele não necessariamente é a primeira opção de muitas populações refugiadas e imigrantes, né, vindas ou de África ou da América Latina. Mas ele é competitivo pelas oportunidades, né, pela extensão geográfica continental que a gente tem, mas também pelas políticas dos países vizinhos, que quando esses países reduzem suas políticas migratórias, o Brasil passa a ser acolhedor. Passa a ser acolhedor, e em termos de política pública, a gente tem sim a lei de imigração, uma das leis mais avançadas do mundo, para recebimento, acolhimento, enfim, oportunidades para migrantes e refugiados no Brasil. Tem muito a melhorar, mas também a gente teve um avanço significativo. Então, somos hoje um país muito visado, né, e de fato querido para receber essas populações. E o fluxo migratório hoje está bem mais alto e as previsões, né, tem
um observatório, o BEMIGRA, que é referência nas pesquisas para refugiados e imigrantes, que prevê um aumento significativo da entrada do fluxo migratório aqui no Brasil. Aí já dá para perceber, né? Hoje, em vários setores, você tem imigrantes, desde a padaria lá da esquina, até nos hotéis, até nas grandes empresas, quer dizer, Exatamente. está super perceptível. Muito bom. Daniele, você já comentou um pouquinho sobre essa percepção da Grant Thornton, mas a gente pode reforçar um pouco, até para você esclarecer para o nosso público que é diverso. Então, comenta um pouquinho como que a Grant Thornton já está se preparando, né, para atuar na direção dos relatórios integrados, com destaque para os relatórios IFRS S1 e S2. Explica um pouco para o nosso público o que são esses relatórios e onde que eles impactam exatamente, qual é a faixa das organizações e como isso pode transcender à medida que se encaminha nessa direção. Certo. O relato integrado, ele é uma norma, né, que ele traz que ele propõe uma estrutura de reporte, né, dos aspectos ESG, incluindo os aspectos econômicos financeiros. Então, ele traz ali uma proposta de capitais, né, onde ele vai olhar para capital social, capital ambiental, capital intelectual, manufaturado, financeiro, e ele já vai induzindo, solicitando das empresas que elas observem, né, a agenda ESG, o aspecto socioambiental, de uma forma de como que, dos investimentos realizados e como que esses investimentos realizados nessa pauta influenciam o seu modelo de negócio, né? Então, ele já inclui, né, os indicadores financeiros nessa agenda, vamos dizer assim, de reporte de aspectos ESG. O relatório IFRS, né, o S1, S2, ele está indo na linha de observar como que a agenda de sustentabilidade, como que os aspectos ambientais, sociais e de governança impactam no modelo de negócio. Então, ele pausa um pouco essa visão de como a empresa impacta para como ela está sendo impactada, né, por essa agenda. Nesse sentido, ambos os relatórios, eles sugerem, de toda forma, que a empresa tenha uma visão transversal da agenda de sustentabilidade, né, uma visão transversal e integrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é possível que uma área de sustentabilidade ela trabalhe de forma isolada na empresa, tendo uma pauta completamente ali verticalizada e desconectada da estratégia, do modelo de negócio das empresas, da empresa como um todo, né? Isso de muitas formas acontecia ou vinha acontecendo, e que esses relatórios agora eles estão solicitando um novo olhar, né, e para a empresa. Então, quando a empresa é solicitada a ter esse olhar transversal e integrado, ela exige que diversas áreas trabalhem em conjunto. Então, exige um trabalho em conjunto de áreas de sustentabilidade, com áreas de controladoria, gestão de riscos, auditoria interna, enfim, ela exige que essas áreas se conversem e que processos sejam estruturados, né, que sejam integrados dessa maneira, para que elas possam, de uma forma adequada, fazer a identificação, gestão e reporte de uma série de informações, né, que são solicitadas. Então, esses relatórios, eles trazem uma nova visão e um amadurecimento, na verdade, como as empresas olham, né, para a pauta de sustentabilidade ESG. Bárbaro, muito bom. E agora vai ser, como você disse, obrigatório, né? Para as empresas que estão na Bolsa, isso passa a ser uma dimensão muito mais, assim, fortalecida, né? A partir de 2026, né? A partir do exercício social de 2026, ele passa a ser obrigatório. Ele já está como uma pauta voluntária desde 2024, para empresas que queiram, né, voluntariamente fazer o seu reporte. E vai ser obrigatório a partir de 2026. Então, as empresas, quem ainda não começou, né, a olhar para então, essa... O treino começa em 25.
Quem ainda não começou, assim, a sugestão é que passe a entender esses requisitos, observe como que eles se encaixam no seu negócio, né? Como que tantos riscos, e muito tem se falado sobre os riscos, mas, né, a Bruna até trouxe um ponto importante ali, né, dessa conexão com as oportunidades, porque um dos objetivos da adoção desses normativos pela CVM, né, é promover a transparência de divulgações do Brasil para o mercado internacional. Então, as empresas elas vão ter oportunidade ali desses relatórios, divulgar o que elas estão fazendo com relação à sua agenda de sustentabilidade, como que está influenciando o seu negócio, inclusive com relação a oportunidades, como que ela está utilizando da diversidade ou de aspectos ali relativos a questões de eficiência, por exemplo, energética, gestão de resíduos ou inovações que elas estão fazendo nos seus processos e operações, tanto para reduzir seus riscos, mas também para diferenciar o seu modelo de negócio, né, numa linha num negócio inovador e sustentável. Então, esse documento, esse relatório, ele também vai ter essa utilidade. Então, que as empresas possam aproveitar, né, esse contexto para poder também promover o seu modelo de negócio sustentável, né? Muito bom. Muito bem. Bruna, atenção, hein? Você está preparada psicologicamente? Sempre. Bruna, é possível você nos contar um case de implantação de práticas de diversidade pela TOT que gerou resultados? Sim. Tem muitos exemplos, né? Mas eu queria até puxar um ponto que a Dani comentou, da importância dos relatórios e estar conectado com a sua pergunta sobre os cases, né? E aí, por que é difícil trazer somente um? Sim. Porque a gente já realizou mais de 50 programas de formação, né? Com uma base de mais de 4.000 pessoas refugiadas, migrantes e impactadas. Ainda temos muito trabalho a fazer, porque hoje o Brasil acolhe 2 milhões de pessoas e no mundo já existem mais de 140 milhões de pessoas apenas deslocadas forçadamente, que aí enquadra como refugiado ou solicitante de refúgio. Então tem muito trabalho a ser feito, mas isso reflete diretamente nas políticas empresariais e como que as empresas estão preparadas para acolher essa população para que o emprego informal ele possa ser reduzido e elas possam estar profissionalmente preparadas para atuar nos mais diferentes segmentos. Então hoje a TOT ela é uma parceira de grandes empresas no Brasil, de diferentes segmentos, então já prestamos serviços para grandes bancos que inclusive estão abertos na Bolsa, inclusive fizeram IPO, então assim, temos parceiros globais, prestamos serviço também para empresas de varejo, na qual a gente fez um projeto muito interessante em Manaus, uma grande empresa de varejo local, financiou, apoiou a formação não somente de pessoas refugiadas e imigrantes, mas de indígenas refugiados venezuelanos, que foi um aprendizado muito grande e abriu também a nossa perspectiva de que é possível também incluir comunidades indígenas nos programas de formação. E tudo isso tangibilizando também em relatórios. E como que a gente, como eu falei do SROI, né, é um apenas indicador que a gente utiliza dentre um universo de indicadores que todas as etapas dos programas da TOT são tangibilizados em métricas que a gente consiga produzir relatórios e a gente estuda padrões de relatórios globais ESG para facilitar as empresas a imputar os dados que a gente concede, né, na formatação ideal. Então, a gente está num momento aqui muito importante falando sobre, né, de fato, uma obrigatoriedade desses relatórios. E quão importante é que conhecimento trazido, né, pela Dani, ele seja passado também para organizações sociais que possam conceder, facilitar, através dos seus serviços e programas, o acesso a esses dados. Então, estamos todas juntas nessa, né? E, enfim, inclusive, quero até me aprofundar e conhecer mais sobre o seu trabalho, para que a gente possa também cada vez mais melhorar esses relatórios. E o que eu tenho visto é que as empresas, né, pelo menos das que a gente já teve oportunidade de trabalhar, a gente trabalhou com bancos, setor financeiro, varejo, setor hospitalar, então grandes hospitais aqui de São Paulo, privados já fizeram projetos e cases muito especiais, assim. Então, por exemplo, trabalhar com indígenas venezuelanos que são refugiados, trabalhar
a formação de profissionais dentro das empresas que antes estavam em cadeiras de serviços gerais, por exemplo, e hoje estão numa posição de desenvolvedora de software dentro da mesma empresa. Então, é uma mudança, é um impacto econômico e não somente individual, mas familiar, né? De fato, um crescimento econômico familiar. E a gente acredita muito, só para fechar minha fala, no poder da diversidade para essa transformação econômica. A gente pauta muito isso e tangibilizando isso em dados para que exista um retorno financeiro para as empresas através desse investimento, né? A gente está nesse momento muito importante, simbólico para o setor de diversidade e inclusão, então cada vez mais que as empresas ou organizações sociais que trabalhem com diversidade e inclusão consigam dialogar nos indicadores e demonstrar o potencial financeiro de investir nesse tema, eu acredito que seja uma forma muito boa da gente mudar essa curva, né? E aí, de fato, ir para um lugar em que a gente tem empresas cada vez mais inclusivas, né? E que investam em outros aspectos também do social. Muito bom, muito legal. Daniele, agora eu te dar uma pergunta para o seu lado de reflexão como consultora para dar um panorama geral. Você entende que as práticas sustentáveis estão disseminadas nas organizações de todos os portes? Estou falando das grandes, médias e pequenas. E qual a sua reflexão sobre o engajamento dos cidadãos para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, que todos contribuem, né? E minimizar os impactos das mudanças climáticas? Como é que você vê esse contexto todo, pensando nas empresas, pensando na sociedade? Como é que você avalia diante do quadro que você está atuando? Isso se conecta um pouco com a sua fala lá no início, né, de que quem é o Brasil, né, e que todos somos o Brasil e somos responsáveis por transformar, né, e de uma forma geral, que mercados e sociedades sejam sustentáveis para que a gente possa, de fato, sobreviver, né, nesse planeta e, de fato, conseguir garantir aí uma boa condição de planeta para as gerações futuras, né? Então, as empresas como um todo, assim, falando primeiro das empresas, eu entendo que, assim, as empresas, elas... a agenda de sustentabilidade, ela está concentrada ainda nas grandes empresas, que já vinham há mais tempo sendo demandadas, tanto por órgãos reguladores, como por bancos e instituições financeiras, e nesse movimento das locomotivas aí que vão puxando. Eu tenho observado nos últimos 5 anos um aumento bem significativo nessa observância mesmo da agenda de sustentabilidade como um todo, e se concentrando, deixando de se concentrar muito nas grandes empresas e passando mais ali para as empresas de médio porte, mas de uma forma geral, empresas de pequeno porte, organizações sociais, de uma forma geral, observando o que está acontecendo nesses movimentos e como que eu me encaixo, qual que é o meu papel. Isso que a Bruna trouxe da importância das organizações sociais entenderem como que eles traduzem esse contexto para as empresas que elas estão se relacionando. Isso é super importante. Eu acho que esse movimento vem acontecendo. Então, de uma forma geral, eu observo que esse engajamento vem aumentando bastante nesses últimos 5 anos. Aqui acho que é até interessante também falar, uma pesquisa recente da Grant Thornton. A gente tem uma pesquisa que chama IBR, pesquisa IBR, International Business Report, é uma pesquisa global que ela que ela consulta ali hoje atualmente mais de 14 mil pessoas, ou empresas, desculpa, em mais de 31 países, e ela vai observar ali nível de otimismo e investimento das empresas. Então, nos últimos 2 anos, a gente vem observando, o foco da pesquisa é a empresa de médio porte, né? A gente vem observando nos últimos 2 anos um crescimento de engajamento de um dos indicadores dessa pesquisa, que é o investimento em iniciativas sustentáveis. Né, a gente vem observando um aumento de engajamento nesse indicador nos últimos 2 anos, e a última edição da pesquisa, que saiu agora em dezembro de 2024, trouxe um número bastante surpreendente de 80% das empresas respondendo que estão
investindo, né, em iniciativas sustentáveis. Então, é um número muito representativo, principalmente quando a gente compara com... Isso a gente está falando Brasil, 80%. Quando a gente vai comparar com a América do Sul, esse número vai para 62%. Com dados globais, esse número vai para 60%. Então, a gente observou um número bastante significativo do Brasil, acima também da América Latina e global. Isso, no nosso entendimento, tem muito a ver com as últimas regulamentações que a gente vem... que estão sendo divulgadas, seja pela CVM, pelo Bacen, pela SUSEP, que aconteceram nos últimos anos. E de toda forma, essas resoluções vêm puxando o trilho, como a gente comentou já. Então, eu enxergo, né, vou retomando aqui o ponto do engajamento das empresas, eu enxergo que esse engajamento ele vem crescendo nos últimos 5 anos, muito mais intensificaram nos últimos 2 anos, se desdobrando ali das grandes empresas, médias empresas, mas de alguma forma influenciando todas as empresas que estão ali no mercado, sejam organizações sociais ou de médio porte, principalmente empresas que vão ter esse relacionamento com empresas maiores, né, de grande porte e sejam fornecedores ou outros tipos de relacionamento. E como sociedade, né, cidadãos comuns, eu acho que cidadãos comuns, a gente pode... todos temos a parte a fazer, né? Todos temos a nossa parte a fazer. Então, seja ali num consumo de água, seja num consumo de energia, seja numa observância ali de consumo de embalagens ou de produtos que possam impactar menos o meio ambiente ou que tenham pautas ali voltadas a assegurar direitos humanos ou que não estão envolvidos com nenhuma temática ali de violação de direitos humanos. Eu acho que se todos pararmos e observarmos esses aspectos, de alguma forma a gente está fazendo a nossa parte, estamos colaborando para essa agenda de desenvolvimento sustentável, para a manutenção, né, da vida, da diversidade, da biodiversidade, da saúde das pessoas, dos direitos, da dignidade. E eu acho que esses grupos, né, de pessoas atentas a isso está aumentando também nos últimos anos. O consumidor, né, os clientes, eles estão mais atentos e observando. Ainda em grupos, mas esses grupos estão crescendo, né? Muito legal. E a gente pode observar, inclusive afeta as duas presenças aqui de vocês, a questão da COP30 ser no Brasil, né? O tema vai tomar um corpo, na minha visão, é o seguinte: a partir da Semana do Meio Ambiente, em junho, a pauta dos veículos de comunicação vai ser a COP30. E isso afeta cada um de nós. Então, as pessoas começam a olhar mais assertivamente, começam a perceber mais, querem entender o que é esse negócio de COP, né? Porque ela é um termo muito presente nas nossas vidas, que estamos muito ligados a essas questões de sustentabilidade, mas 99% não tem a menor ideia do que seja. Então, acho que a gente vai viver tempos que vão reforçar essa percepção, né, das organizações como um todo, em todos os seus níveis, do poder público e da sociedade. Mas a gente vive um momento, inclusive, muito simbólico desde o G20, né? Então, o Brasil presidindo o G20, também já conseguiu popularizar algumas informações sobre pautas ESG, das diferentes dimensões, presidindo o BRICS e agora com a COP30. Então, acredito que... É um ciclo que vai se tornando cada vez mais perceptível. Muito bom. Bruna, esse é um dado também importante para a reflexão, né? Você acredita que as empresas americanas que estão abandonando a cultura woke influenciam também as organizações brasileiras? Você já tem esse quadro, né? Porque vira notícia, né? Então, uma coisa que impacta rapidamente. Né? Sim. A gente vive um momento bem sensível com 2 pautas que a TOT trabalha, né? Tanto políticas de diversidade e inclusão, que tem esse movimento de corte, quanto questões migratórias, né? E ambas vindo ali de uma influência norte-americana. Então, eu tenho visto, sim, resposta diretamente essa influência. Porém, eu vejo que, em contrapartida, o Brasil, até com isso, tudo que a gente acabou de falar agora, tem um protagonismo, inclusive uma influência sul-americana e
principalmente ali, né, devido à Amazônia, enfim, da gente conseguir ser uma resposta a isso. Eu acredito Uma resposta que positiva. uma resposta positiva. Eu acredito que o Brasil ele tem um papel de protagonista no sul global e, enfim, de dar resposta a esses cortes, influenciando empresas brasileiras para não irem para o mesmo caminho que as empresas estadunidenses. Sim. Então, e esse é um movimento que eu tenho visto também, né, na União Europeia, então de um movimento contrário a esse lugar. Então, a Totti tem tido muito mais abertura, inclusive, para negociar e conversar com empresas que são baseadas na Europa do que, por exemplo, empresas baseadas nos Estados Unidos. Então, eu vejo que existe, sim, uma cultura mais aberta a pautas de ESG vindo ali da União Europeia. E eu vejo que essa conexão dos grandes eventos internacionais que o Brasil está presidindo e, enfim, a conexão também da pauta de diversidade e inclusão está muito forte, né, do Brasil. O Brasil tem grupos muito fortes representativos, né, movimentos de gênero, representatividade de gênero nas empresas, movimentos da comunidade negra, da comunidade LGBT. Então, a gente tem um protagonismo nessas pautas muito interessante, que a minha hipótese, e que a gente vem tentando validar essa hipótese através do trabalho da Totti, é que a gente consegue, sim, unindo aquela tríade que eu falei lá no início, né? Então, o setor privado, o setor público e as organizações sociais, a gente consegue, sim, ter um protagonismo para ir contra, vamos dizer assim, essa onda de cortes na diversidade e inclusão, que impacta totalmente o âmbito social. Muito bom, muito bem. Eu soube, um passarinho me informou que você está indo para os Estados Unidos, né? Então você vai checar isso, inclusive, né? Acho que esse é um ponto de referência muito legal. Exatamente. Eu estou indo para Boston e para Nova York agora e vou conversar com grandes fundações locais, né? Para que para perceber isso. Consiga captar essa percepção de ambos os lados, né? Tanto da questão do fluxo migratório quanto da diversidade e inclusão, do social. E, enfim, posso te contar depois Vai e volte. E depois nos conte. Com certeza, legal. Com certeza. Bom, meninas, a gente já está chegando no final do nosso programa, né? Vai batendo papo, já estamos no limiar desse encerramento, mas eu quero deixar um minutinho para um recado final de cada um de vocês. Vou começar com você, Daniele Barreto e Silva. Bom, muito obrigada, né, primeiramente aqui pela oportunidade. Foi um grande prazer mesmo estar aqui com vocês nesse diálogo, né? E como reflexão, eu gostaria de deixar, assim, que eu acho que a gente está num momento muito importante, assim, de transição. Eu, como um profissional de sustentabilidade, assim, eu tenho e compartilha também com outros profissionais de sustentabilidade, a gente tem visto esse momento de uma forma muito positiva, onde a gente enxerga essas regulamentações novas, que muitas vezes são vistas como um empecilho, um dificultador, um aumento de custo pelas empresas, mas a gente tem visto esse movimento de uma forma muito positiva, onde práticas que antes eram voluntárias e boas práticas, agora estão passando a ser obrigatórias. E quando são obrigatórias para as empresas, apesar de, num primeiro momento, chegar com um certo peso, né, enfim, e algumas críticas, mas chega também como um grande direcionador, né? Então, esclarece para a empresa o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer, traz clareza, direção, e direciona o mercado como um todo. Então, a gente esperava esse movimento um pouco mais para frente, assim, a gente se surpreendeu com os movimentos que aconteceram nos últimos 2 anos, e a gente vê isso como um momento muito importante mesmo, um divisor de águas aí para a agenda de sustentabilidade, e que esses relatórios de fato possam cumprir o que eles estão se propondo, né? A integrar de fato a sustentabilidade nos negócios e poder transformar e contribuir para o desenvolvimento sustentável das empresas, né, e do mercado como um todo. Muito bom, super obrigado, Daniele. Dona Bruna Amaral, seu recado final. Bom, quero agradecer, né, primeiramente pela oportunidade. Esse projeto é incrível, então parabéns à Flip pela iniciativa.
Agradecer também a conhecer a Daniele, que foi um prazer também. Aprendi muito. E minha fala vai muito de encontro com a fala da Dani. Assim, eu mantenho o meu otimismo enquanto empreendedora social, né? Se o otimismo não me mover, o que vai? Então, eu mantenho a perspectiva da Toti é que a gente consiga, assim, mudar a realidade de pessoas refugiadas e imigrantes em parceria, ao lado, né, em colaboração com grandes empresas e médias também, médio porte, que a gente consiga mudar esse ponteiro social, econômico, de forma muito positiva. E eu acredito que todos esses eventos que estão para acontecer serão muito positivos para que o Brasil tenha cada vez mais relevância nessa discussão e também que a gente consiga impactar diretamente cada indivíduo, né, a nível local, que tipo, não somente a nível nacional e global, mas que essa estratégia global ela chegue a diferentes cantos do Brasil e que a gente consiga informar as pessoas a importância, né, dessa perspectiva da inclusão social, da sustentabilidade, do desenvolvimento econômico, da pauta ambiental. Então, eu admiro muito projetos informativos como esse, né, de diálogo e comunicação, para que essa informação chegue aos mais diferentes perfis, sejam de gestores, enfim, empresariais, sejam dos tomadores de decisão, mas também daqueles que estão ali no dia a dia. Então, isso é muito, muito importante estar aqui e agradeço pela oportunidade. Muito bom. Vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Cineprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, a todos os nossos apoiadores, o Íris, a Sebrae, a Nefac, o Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele de Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do Íris, da Sebrae, da Nefac, da Level, do Cineprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço às nossas convidadas, vocês foram perfeitas, muito gostoso esse diálogo. E também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP. Até o próximo episódio.